Boa noite. Nosso tema de hoje é consciência. Nós vamos falar um pouquinho sobre a consciência, porque é muito extenso o assunto, mas que nós possamos entender um pouco mais o que é essa consciência. E vamos iniciar fechando os nossos olhos, acalmando nossa mente, abrindo nosso coração, respirando lentamente e através desse momento, um movimento lento de respiração e sentindo o corpo ficar relaxado, suavizado de todas as dificuldades, problemas, correrias do nosso dia a dia. Aproveitando esse tempo para nos centrar e conhecer um pouco mais sobre o que somos, quem somos. E assim, nós vamos agradecendo a cúpula de Hamed, a egrégora deste espaço, a todos os nossos amigos, equipe de Joana, Hamed, Fraternidade Branca, Seres de Luz, todos os nossos amigos espirituais e aos nossos mentores que nos acompanham, que nos orientam, que através da intuição nos enviam informações que podem nos orientar quando a nossa própria percepção se encontra às vezes adormecida. Sendo assim, vamos fazendo 3 respirações profundas para nos conectar com o nosso eu divino, nosso eu superior, com o nosso cardíaco, sede da chama trina e da nossa essência divina, da nossa cura, para que tudo aquilo que possa ser escutado aqui penetre e permaneça conosco no decorrer dos nossos dias. Que assim seja e assim é. Então, boa noite a todos. Eu vou ficar um pouquinho aqui porque eu resolvi escrever, em vez de usar o projetor, tudo. E como eu disse, nós vamos falar um pouco de consciência, porque falar de consciência é muita coisa. Mas o importante é que ser consciente é como estar aqui agora. Nós somos conscientes de que aqui estamos. Então a consciência é a única parte da mente humana diretamente conhecida. Então eu estou consciente que eu estou aqui. Eu estou consciente que eu estou em pé. Eu estou consciente que eu posso ter alguma dificuldade. Eu estou consciente dos meus pensamentos. Então, esta é a parte nossa que nós conhecemos. A consciência, ela tem essas percepções. O que ela percebe de nós? Pensamento, sentimento, sensação, intuição. Então, nós somos conscientes dos pensamentos que temos, conscientes do que sentimos. Opa, entrou uma intuição aqui, então nós somos conscientes e das nossas sensações. Tá frio, tá calor, mudou, não, parece que eu estava bem, agora estou estressada, estou cansada. Então a consciência, ela consegue perceber tudo isso que vai acontecendo em cada um de nós. Consciência, ela não é a individuação. A consciência é um passo para chegar na individuação. Não é um passo, é um grande passo, tá? Porque nós precisamos de muita consciência, de muito autoconhecimento para chegar no que o Jung chamava individuação. Individuação ou self, tá? Individuação não é individualidade. Individualidade são as características de personalidade nossa. A individuação é a unidade, é o todo, é o conhecimento de si mesmo. É onde o indivíduo ele está pleno na sua totalidade. Essa é a nossa busca. Se vamos conseguir tudo nessa encarnação, não importa. Importa que nós estamos no processo de chegar nessa integração desse todo que cada um de nós é. Então eu preciso dessa consciência, eu preciso saber tudo o que está acontecendo dentro de mim para chegar nesse processo mais profundo e pleno desta
individuação, tá? Tirando a folhinha, né? Consciência. Para Jung, ele dizia o seguinte: é como um jato de luz onde somente os objetos que estariam no campo dessa luz estariam no campo da nossa percepção. Às vezes você pode dizer, olha, eu só estou enxergando aqui, ó. Eu posso ter uma consciência que eu só enxergo isso aqui. Mas independente de enxergar desta maneira que eu estou dizendo, nós somos conscientes daquilo que nós conhecemos de nós. Nós não somos conscientes de tudo. Tanto é que nós falamos do inconsciente, aquela parte desconhecida que nós tentamos o tempo todo trazer para a luz da nossa consciência. Então a consciência ela tem uma limitação. Cada vez que eu acesso ou entendo alguma coisa mais de mim, essa consciência ela vai expandindo. Então aquele termo que vocês ouvem, leem, né, no Instagram, expansão da consciência, é a abertura cada vez maior para que essa consciência mais ampla nos ajude no quê? Naquele processo de autoconhecimento, para chegarmos na totalidade de nós mesmos. Não é a totalidade de ninguém, é a totalidade de cada um de nós, tá? Tem uma limitação e está ligada às percepções que conseguimos ter, que é o que nós estamos falando agora. Eu já ia entrar na segunda frase, que eu sou um pouco apressada. Tenho consciência de que eu sou afobada. Outro dado da consciência é nossa adaptação ao mundo. Então eu sou consciente que para estar aqui, eu precisei vir até aqui, como é que eu vim até aqui, eu me alimentei, cheguei, a hora, então estou adaptada à realidade. Tá? Então sei muito bem como eu tenho que me comportar, sei que estou para estudar, sei que eu tenho que sentar, que tenho que silenciar a mente. Então ela tem a ver com toda a nossa adaptação à realidade. Por isso, cada vez que eu tenho uma expansão de consciência, mais isso me facilita estar adaptado à realidade. Tá? Estar adaptado à realidade não necessariamente quer dizer que eu tenho que aceitar tudo, mas eu tenho que ter consciência do que acontece e consciência daquilo que tem a ver com a minha essência ou não. Tudo bem? Está o eu, estado de associação com o eu, consciência e eu, tá claro? Então vamos lá, a consciência é um requisito essencial para o eu, mas sem o eu é impossível pensar em consciência. Como é que eu vou pensar em consciência se não existe alguma coisa? Tem que ter uma base. A base que é, ou quem é? Eu. Sem o eu, como é que eu vou ter consciência? Ela não existe. Então, a consciência e eu estão interligados. Então, eu sou esta aqui, como eu comentei, afobada. Então, eu tenho consciência que este eu é afobado. Como tenho consciência que este eu precisa desacelerar, precisa relaxar, como eu falei no começo. Então, não serve só para o outro, serve essencialmente para mim. Porque muitas vezes nós falamos para o outro o que é para nós mesmos, não preciso nem dizer. O Sérgio Felipe de Oliveira, que é uma pessoa conhecida da maior parte das pessoas, né? Ele sempre dizia, né? Eu tenho um nariz, duas orelhas e uma boca, o que significa que eu preciso ouvir mais, por isso que são duas orelhas. Então tudo aquilo que se fala, né? Quem tem que ouvir? E às vezes nós temos que ouvir muito. Para ter consciência, e essa consciência ajuda a transformação deste eu. Tudo bem? Prometo que na próxima vez eu já vou estar usando o projetor, mas é que eu, em alguma encarnação, eu sou consciente que devo ter sido professora, porque eu adoro escrever. Se colocar uma lousa aqui, e quem me conhece sabe que eu estou sempre rabiscando em papel, então eu me sinto realizada, apesar desse movimento aqui de virar as paginazinhas, tá? Preciso da consciência para construir a minha vida. Como é que eu mudo sem consciência? Se eu não sei o que eu estou fazendo? Como é que eu mudo? Como é que eu entendo até o que a vida está falando, se eu não tenho consciência? Como é que eu entendo todos os processos? Como é que eu entendo por que eu me machuquei ali, quando chutei a cadeira?
Então eu chutei a cadeira, não é porque a cadeira estava no meu caminho, a cadeira não é matéria, é uma matéria, mas é inanimada, é porque simplesmente eu, na minha distração, não vi a cadeira no meu caminho. Então este eu, consciente, entende que tem que tirar a cadeira para poder passar, e que não adianta eu responsabilizar a cadeira se ela estava no lugar, se quem tinha que mudar aquele lugar da cadeira era eu, ou muitas vezes mudar o nosso lugar na vida. Não é a cadeira ou o outro no caminho. É o nosso caminho que fica travado por causa dessa ausência de transformação. Porque o livro do Joshua, Psicologia da Alma, que é um dos estudos do espaço, ele diz o seguinte, ó, não adianta ter consciência se você não tem o poder pessoal. Porque você pode ser consciente que você precisa tirar a cadeira dali. Mas precisa do teu poder, da tua atitude de realmente mover a cadeira no caminho. Então, ser consciente, deixar ela no mesmo lugar, e ainda nós fazemos muito isso na vida. Somos conscientes de mudanças que precisamos fazer, mas continuamos ali, sentadinhos, e aí fica lá pensando, nossa, olha, eu vou ler o texto de procrastinação, mas quer dizer, eu vou ler o texto, mas eu continuo no mesmo lugar. Então eu sou consciente que eu estou lendo o texto, mas que eu estou parada no mesmo lugar. E o poder pessoal é, estou lendo o texto e vou pôr essa leitura, vou transformar em ação para a mudança da minha postura, da minha atitude comigo na vida. Tá? Não dá para falar de consciência se não falar do ego. Tá? Aí eu coloquei aqui, o que não se relacionar com o ego não atinge a consciência. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou uma defensora do ego, né? No sentido que o ego é uma parte primordial para nós, porque ele está junto, ele raciocina, ele entende, ele vê, ele participa, ele nos ajuda, ele tenta nos ajudar de alguma maneira, não importa se de forma adequada ou não, mas é ele que está tentando solucionar ou resolver os problemas internos que temos. Tá? Então, não dá para mim dizer que existe uma consciência se não tem esse ego aqui, que é o nosso ponto de referência. Para Freud, as instâncias psíquicas todas, elas se integram. O que se integra? Id, ego, superego, consciente, subconsciente e inconsciente. Não são isolados, eles interagem, eles estão juntos, estão trabalhando. Então, se eu sou impulsiva, que é da minha parte instintiva do ego, instintiva do ser, esse ego sabe que eu sou impulsiva, a consciência entendeu que daí você é impulsiva, que os dois estão unidos, interagindo, e entendeu que precisa ter uma mudança. Então não são partes isoladas, elas interagem, se integram e tudo isso faz parte de nós. Tá? Quando eu digo que eu sou uma defensora do ego, eu sempre digo, ó, o ego, quando se fala muito dos mecanismos de defesa do ego, que são vários, né? Alguns conhecidos de todo mundo. A repressão, a negação, me deu branco agora. A repressão, a negação, racionalização, regressão também. Então, assim, por que mecanismos de defesa? Como eu disse, porque tenta nos defender. Nos defender do quê? Da dor. Então, às vezes, quando tem um problema que você fala, não quero nem pensar nisso, aquele é o teu momento de dizer, eu não tenho condição de lidar com isso, agora eu quero só sossego. Então, é uma tentativa de apaziguar e trazer um certo equilíbrio para nós. Tudo bem que às vezes eu tenho um equilíbrio temporário, porque aquilo está dentro de cada um de nós, e não for resolvido, ele vai aparecer sem sombra de dúvida. Mas esse ego, do jeito que ele pode, ele tenta resolver tudo isso. Por quê? Porque ele está aqui junto com a nossa consciência e tem uma série de coisas que nós vemos do lado de fora. Tem tudo que nós recebemos de fora e tem o que está dentro de cada um de nós. Então, olha quanto conteúdo nós temos para tentar pôr em equilíbrio. Sabe aquilo de, pelo amor de Deus, espera só um pouquinho, não fala muito agora, deixa eu sentar um pouquinho. É muita informação, não é? É muita informação. Então, nós estamos de alguma maneira tentando pôr um meio, dar um tempo para poder elaborar tudo isso dentro de nós. Tá? Segundo os arcturianos, nós recebemos 60 mil informações dia.
Vocês têm noção que é 60 mil informações dia? Ou seja, na hora que você abre o zoinho, você olhou, olha, ali tem uma traça, ali está a cadeira, olha, passou a formiga na minha, a mosca na minha frente, a formiga está no chão, eu vou no seu pelado, tal, cara. Então, são muitas informações que se unem às informações que nós temos dentro de nós. Por isso que às vezes dá um pane e, como eu disse, dá um tempo para mim, deixa eu ficar quietinho, que é fundamental, importantíssimo para criar essa conexão com o eu interno, minha essência, meu ser, meu espírito, meu eu superior, meu eu divino, meu eu sou. Não importa o nome que se utiliza, mas importa sim compreender essa conexão necessária com o nosso eu mais profundo, que nos traz clareza, nos traz a verdade e nos auxilia nesse processo de adaptação e também de conscientização, tá? Deixa eu ver o que mais. O ego complexo formado pela percepção que temos. Lembrando que percepção que nós temos do corpo, da nossa existência, registro das nossas memórias, isso tudo está no ego, tá? Vou repetir. A consciência e a percepção que o ego tem do nosso corpo, da existência, registro de memórias, centro da atenção e também os nossos desejos, tudo que desejamos. Tudo isso, o ego tem conhecimento. Tudo isso, ele tem percepção. Integrado à consciência, vamos trabalhar um pouco com tudo isso, certo? É necessário que tenhamos domínio sobre os processos da consciência para que esses processos possam ser mais estáveis. Vamos voltar no exemplo da cadeira? Fui de uma maneira desatenta, bati na cadeira. Entendi que preciso, calma, relaxa, tenha paciência. Paciência é uma palavrinha complicada, já perceberam? Quando uma pessoa não está bem, se você falar paciência para ela, ela quer te bater. Porque ela sempre acha que ela tem paciência. Já perceberam isso? Nós sempre achamos que somos pacientes, que já esperamos muito. Só que, será que nós sabemos quanto que nós temos que esperar? Será que o tempo nosso é igual ao tempo espiritual, da espiritualidade? Será que o nosso exercício não é aprender a ter paciência? Não é o que nós falamos para a criança? Tenha paciência, tem que saber esperar. Calma, o bolo tem que estar pronto, depois fica batendo boca e depois você pode comer. Como eu disse, é fácil falar para o outro. É difícil ouvir e falar, será que eu tenho paciência? Será que eu tenho que entender que tem um tempo para as coisas acontecerem? Até que não aconteça como eu quero, mas tem um tempo para termos as respostas. Não é que elas não vêm, elas vêm. No tempo que é para vir e no tempo que estamos preparados. Até também tem o fato de um tempo que nós somos capazes de processar aquela informação. Então, se já entendi que só trabalhar, a cadeira está lá, parar, entender que eu preciso tirar a cadeira dali, eu preciso ter paciência, que dá para passar com calma, não preciso sair desesperada. São as nossas conversas internas. Quantas vezes nós conversamos assim, calma, até para ouvir o outro, para ver o que o outro tem para falar, não é assim? Isso tudo é nossa consciência. Nossa consciência integrada ao nosso ego, com esse eu que está dentro de nós, tá? Que está lá e que nós precisamos dele, senão não tem sentido ter consciência, e que essa consciência vai se integrar para quê? Para que esse eu entenda o que é a existência, o que ele faz na Terra, qual é o seu papel, qual é a sua importância. Ninguém está aqui aleatório, todo mundo está aqui por algum motivo. Ah, mas o motivo é a evolução? Sem sombra de dúvida. Motivo é a evolução. Evolução nossa, evolução dos nossos irmãos, evolução do planeta, a evolução e a transformação de todo este universo, do qual todos estamos numa malha interligados, todos em processo de ascensão, para nos tornarmos cada vez mais seres melhores, seres de luz. Portanto, desistir de nós já
Jamais. Porque por mais que em alguns momentos pareça difícil, nós somos capazes de ultrapassar qualquer barreira, porque somos filhos de Deus. Carregamos a centelha divina dentro de cada um de nós. E se a cadeira estava me atrapalhando, sei que eu posso ir lá e mudar a cadeira de lugar. E aí percebo que ela não estava atrapalhando. É que o meu tumulto impossibilitava que eu tivesse uma ação para tirar aquela cadeira do lugar. O nosso tumulto impede que muitas vezes nós consigamos ter uma atitude de transformação na vida. Capacidade de perceber, de pensar, de refletir. Por isso a importância da prece e da meditação. O momento que tiramos para nos interagirmos conosco mesmo, com a nossa parte mais evoluída, com a nossa essência de luz, para que ela nos traga e nos coloque de volta conectado com o alto e não conectado com o baixo, tá? E vou encerrar com duas frasezinhas aqui que eu gosto demais, sobre o ego também, tá? Tem o manual da ascensão do Serafis Bey. Para quem não conhece, Serafis Bey é o quarto raio, é o raio branco da fraternidade branca. Serafis Bey é o raio da ascensão, tá? Então, no manual dele, ele tem uma frase que diz assim: o ego, ele precisa aprender que ele sempre foi espírito. Ele está a serviço do espírito. Não é aquela parte que vai tentando resolver, não. É o que tem que olhar para o lado, entender que tem uma essência divina, ouvir e deixar ela assumir o comando da própria vida. Assumir com tudo aquilo que esse ser aqui dentro conhece sobre nós, sobre o nosso caminho, sobre o que temos que fazer e quais são os nossos próximos passos, tá? E uma outra frase que é do Joshua, do livro Psicologia da Alma. Ele fala do ego positivo e do ego negativo, tá? Ó, lembra que nós estamos expandindo a consciência e aprendendo um pouco sobre o nosso ego, que é parte do nosso eu, tá bom? Então, o que o Joshua diz? O ego negativo é aquele que é impulsivo, aquele que cria doenças, né? Aquele que quer resolver as coisas da maneira dele, o orgulhoso, tudo isso é parte do ego negativo. Orgulho, a falta de humildade, a agressividade, tá? Mas nós temos o ego positivo. Então, como eu disse, nós não vamos eliminar o ego, mas nós vamos aprender que ele se torna luz, que se une a essa consciência que temos de trabalho junto conosco nessa expansão. O que é o ego positivo? É o ego positivo todo ligado ao que será que Deus. É o ego que entende que tem um espírito, tem uma essência divina, que é filho de Deus. E como filho de Deus, tudo ele pode, desde que ele acredite, pratique e seja firme e constante nessa fé. Que ele tem um Deus, Deus dele, o Deus interior, o Deus que nós somos. Esse Deus capaz de ir lá, olhar para a cadeira, tirar do caminho, com amor, com empatia, com humildade, para que possa ter um caminho livre para passar. Não é aquele que vai tirando um caminho, não. É aquele que respeitosamente entende seu lugar no mundo, entende seu lugar na vida, sabe que tem um lugar para cada um e trabalha incessantemente o desenvolvimento das suas virtudes. E assim, com essas poucas informações, palavras que têm ajudado cada um a expandir a sua consciência. Porque expandindo a consciência, nessa integração desse eu interior, deste ego, a caminho dessa individuação, que nós possamos ser seres melhores para nós mesmos, para que possamos, ao deitar, estar tranquilo, porque caminhamos um pouquinho mais, de forma calma, com empatia consigo mesmo, abraçando a si mesmo, com muito amor. E assim, com essas palavras, na leveza deste momento, na tranquilidade desta hora, nós vamos fechando os nossos olhos e respirando agradecidos
agradecidos por este momento de encontro com cada um de nós, porque aquilo que pode ter escapado aos nossos ouvidos materiais, nossa essência divina ouviu, o nosso eu interno, nossa inconsciência ouviu, e que eles possam todos juntos trabalhar, entendendo que tudo é para a nossa melhoria, que tudo é para que possamos ter uma vida de leveza e que, acima de tudo, que possamos ter mais paz. Paz para todos nós, paz para todos os nossos irmãos, paz para esta terra. Gratidão, gratidão ao espaço, à Eberga do Espaço, Hamed, equipe de Joana, Fraternidade Branca, seres de luz. E nesta comunhão, envolvidos pela luz branca, a chama branca de Serafis Bey, que foi mencionada aqui, representado no branco da própria pomba, que cada um tem uma pomba em sua mão, que cada um olhe para ela, que cada um traga até o seu cardíaco, que cada um internalize essa representação da paz e que ela permaneça em cada um de nós. E assim é. Boa noite.